acompanha a carreira do escritor Paulo Caldas constata a facilidade com que ele transita pelos vários gêneros literários, sempre com uma pegada na questão social. No ano de 2006, ele lançou uma novela policial com o título Flores para Cecília. Nela é abordado um encontro impensável entre Cecília, uma linda jovem da alta sociedade, com Dionísio, um velho marginal procurado pela justiça, pelos seus delitos. O enredo ele aborda mundos paralelos e díspares. De um lado a aristocracia, do outro a pobreza e a marginalidade. Dramas familiares, crimes, investigação policial, tudo isso com ares rodriguianos. Nós, leitores do escritor Paulo Caldas, ficamos sempre no aguardo de mais um lançamento, que certamente irá nos arrebatar pela sua escrita inteligente, criativa e, acima de tudo, surpreendente. Amigos, eu estou aqui com o livro Asas para que te quero, de Paulo Caldas. Vejam só, é na realidade um hino à liberdade. E vou ler para vocês um trecho que eu acho que é o suprassumo da história. Naquele fim de tarde, o Grotão fez-se o maior palco do mundo. Nós, os 5 cantores e eu, fizemos um grandioso concerto, com longo tempo de duração. Um concerto só para nós. O riacho, as plantas e as estrelas, que chegaram todas mais cedo, nem mesmo se importando com a presença dos últimos raios do sol, que, de maneira estranha, teimava em permanecer. Por isso eu acho que Paulo Caldas, morando na bucólica aldeia, se inspirou para esse senso de liberdade espetacular. Obrigado. Tchau. Porto dos Amantes é um romance que trata da história de George, professor universitário na época da ditadura, que defende suas ideias, que está na batalha, que luta para ser ouvido, e de Virgínia, que é aluna dele, ambos se envolvem, ela se encanta, caminha e canta com George pelas batalhas da vida, e que são separados pela força da ditadura. A partir daí, o romance toma caminhos que a gente não imaginaria, traça rotas que você não pensaria. E uma coisa é importante, é muito forte o traço humano que cada personagem carrega. É muito verdadeiro. Paulo tem uma capacidade de dar vida real aos seus personagens, e isso é forte e envolve o leitor. Eu destaquei um pequeno trecho, que já nos mostra, isso está logo no início de Porto dos Amantes, mas que nos mostra a força que as ações da vida têm sobre a história e a vida dos personagens. É sobre George, e esse trecho é a saída dele da prisão. Ao sair dali, levaria a mágoa de um preso torturado. Uma mágoa grande, do tamanho da vida, do tamanho de Deus, de quem será cativo, submisso, prazerosamente submisso.
George e sua mágoa se amam. São amantes inseparavelmente se amando. São felizes, vivem um para o outro. Qual o molusco e a pedra, a rosa e seu perfume, a dor e o gemido. Infinitamente um para o outro. Depois de me ter como principal gestor de suas empresas, de me ter feito sócio, de juntos conseguirmos invejáveis posições nunca imaginadas pelos observadores mais otimistas, me pede para jogar esse trabalho na lixeira e servir de tutor da filha, que por falta do pai, por sua overdose de omissão, criou um abismo imensurável entre os dois. Esse é um trecho que eu considero ponto de virada do romance Os Olhos do Dono, de Múcio Novaes e Paulo Caldas. Ele discorre sobre um empresário bem-sucedido e sua filha questionável. Do livro de Paulo Caldas e Múcio Novaes, Os Olhos do Dono. Poema do personagem Max para sua amada Creek. Mesmo que os ventos das planícies por mares e montanhas viajados, em tormentas apartem nossas vidas, nos tornando barcos naufragados, seremos um só ser, afeto e corpo. Mesmo que a morte nessa esfera nos torne para sempre separados, perdidos infinitos noutras eras, vagando por futuros e passados, seremos um só ser, afeto e corpo. Já tentei manter o olhar insolente, erguido para ela, mas o medo baixa minha cabeça num instante. É quando penso, aqui não sinto o aroma do futuro, rumina a dor contida entre os dedos fechados das mãos suadas, o ódio roendo as entranhas, exalando dos poros, contém os ímpetos de a estrangular. A revolta vai e vem, estanca na garganta como ânsia de vômito, e ela, a comida sou eu quem paga. É o que sempre diz, para impor autoridade e mostrar o mal que pode fazer. Capaz de gestos como esconder a chave da despensa para poupar biscoitos, se mostrar feliz num sorriso sarcástico, ao negar qualquer dos apelos silenciosos de tia Dida. Mamãe apenas se veste de ingenuidade, se esmera em parecer alheia. Porém, no íntimo, sabe da necessidade de vovó de mostrar o poder todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Às vezes, imagino que apenas blefa, mas me custa aceitar que por dentro dessa senhora de cabelos pintados, pele muito branca, dentadura saliente, corpo esguio, tom de voz arrogante, habita uma criatura frágil, insegura, como mamãe finge acreditar. Esse é um trecho de Sob um Céu de Domingo, uma novela de Paulo Caldas, que traz a saga e os mistérios da família Cordeiro Farias, numa narrativa permeada pelo realismo mágico, em primeira pessoa, cujo interlocutor é objeto de uma paixão que apenas se revela completamente no último instante. É uma leitura que prende o leitor do começo ao fim. A novela As Faces do Escorpião, de 1997, do escritor Paulo Caldas, é destinada ao público juvenil e àqueles que desejam aprender ou aperfeiçoar como se constrói um personagem, o perfil físico, psicológico, um cenário. Ele retrata as angústias, as vivências, as paixões de um grupo de adolescentes no Recife e em Curitiba. Tendo como fio condutor a fábula de Esopo entre o escorpião e a rã, que Paulo faz a adaptação para o escorpião e o cisne. Vou ler um pequeno trecho em que o narrador ele fala de dois escorpiões, Tiago e Ana Paula. Esse nome Tiago, acredito que não foi escolhido à toa, hein? Ele pensa em cativá-la, prendê-la em seus encantos, torná-la escrava e desprezá-la em seguida. Faz parte dos seus instintos. Ele é o escorpião que crava
seu ferrão envenenado nas costas do cisne, que ele salva da correnteza, como se lê na fábula. Ela é a fêmea que seduz, encanta, domina e devora a presa, ao ver satisfeito os seus desejos. Sugiro também que leiam um depoimento do pai de um personagem, o imigrante polonês, que mora em Curitiba, Ladislau Naslavski. Boa tarde. Nesse seu livro, Um Anjo Chamado Alegria, Paulo apresenta, de forma criativa e sensível, uma realidade cruel e justa de uma cidade pequena do interior do Nordeste. E como artifício inteligente, resgata aspectos da história dos circos mambembes, inserindo como parte importante da história que ele narra no livro. Não vou mais fazer comentários para a gente não estar fazendo spoilers aqui. A verdade é que gostei bastante e tem um trecho que eu apresento só para ilustrar. Escute, meu filho, o dia a dia do circo não é de palmas e risos. A gente que é mambembe encara uma vida dura e cruel até. Mambembe é igual a cigano, não tem paradeiro, dorme aqui, acorda acolá, só existe o agora, o amanhã ninguém sabe, e o ontem se resume às boas lembranças somente. Círculo Amoroso é o livro de poesia de Paulo Caldas. Fala aqui do tom erótico que atravessa o livro em seus 5 capítulos, todos eles carregados com um fino traço de um eu lírico entregue às amadas em suas várias etapas. O erotismo de seus poemas é de uma elegância, de uma leveza, delicadeza mesmo, ímpar, onde percebemos a fusão de elementos masculinos e femininos em igualdade de condições. Que isso é uma marca também da prosa de Paulo Caldas, o cuidado com o feminino e a elegância da escrita que vai desde a escolha vocabular, as figuras de linguagem que ele utiliza para descrever momentos tão íntimos e tão delicados, que é a questão do erotismo quando dito por um homem. E ele faz isso num tom maravilhoso. Passo o dia na intenção de ver Dona Leonora. E nas poucas horas que estou aqui, nesta kitnet cheia de demônios, sem espaço sequer para guardar meu sonho, não consigo me livrar da presença dela. Esse é Miguel, cujo pai, cortador de cana, não aceita a opção sexual do então menino e busca a ajuda do compadre e patrão. Miguel então é levado para a capital, onde passa a morar na mansão do dono do engenho, trabalhar e estudar. A vida se encarrega de promover o encontro com Leonora. Essa história é contada no livro A Lua em Sagitário, de Paulo Caldas. Além da temática de gênero, outras de cunho social, psicológico, são abordadas nas tramas vividas por personagens que se encontram surpreendentemente no final da história. Olá! Esse livro de Paulo Caldas, Sob um Céu de Domingo, inicia-se com a fuga de uma brasileira de um país latino-americano para o Brasil. Ela foge de uma revolução
que desaloja a elite social e econômica do país, junto com os 2 filhos, e vai morar na casa da mãe, que é uma megera. Ela trata mal não só a filha, como os 2 netos. E aí se desenrola todo o enredo com muitas surpresas e reviravoltas. Uma delas é um amor misterioso de alguém por Camila. Esse alguém só se revela na última linha da novela. Agora, algo muito interessante nesse livro são os cenários. Um deles, nas horas de amanhecer, ainda se vê a lua, regalo da noite ao dia. O céu recebe cores assustadas com os vestígios do novo sol, até que a manhã madura seca o orvalho deitado sobre a relva. No interior do ônibus, com a fumaça que escapa do motor, sob uma fuligem com cheiro forte de óleo diesel, as janelas frouxas produzem o ruído dos vidros comprimidos das molduras. Mamãe, vez em quando, olha para trás, teme que as milícias populares revolucionárias nos façam reféns. A gente se entreolha, o medo é um passageiro ao nosso lado. Vejam a câmera em grande angular fechando num zoom sobre essa família que migra. Porto dos Amantes, um livro que, com seus diálogos ocultos, nos coloca na mente dos personagens, né? Os personagens principais que se multiplicam e que, na verdade, ao final, tudo volta para eles próprios, né? Nos mostra a beleza de toda essa forma de escrever, né, literária de Paulo Caldas. É um livro em que o sexo livre é abordado, né, e mostra como algumas pessoas enveredaram por caminhos que talvez nem quisessem, né? O caminho da prostituição também, mas sempre mostrando o lado ser humano de cada um. Numa das cenas ao final, onde a personagem central, Virgínia, é tida como morta pelo seu amigo de toda a vida, né? Nós estamos lá numa penumbra, numa escuridão, no meio daquele quarto, e de repente uma luz aparece. É um livro que sem dúvida tem que ser lido, é sensacional. Paulo Caldas mais uma vez está de parabéns, né? Isso só me deu vontade de ler toda a sua coleção. Ele sabia o quanto ela fora de uma dedicação quase maternal. A amava, mesmo que não externasse o sentimento. Em dado momento, recém-chegados a São Paulo, entrelaçaram as pernas. Horas em que as carências se impunham ao relacionamento de trabalho, quando dividiam a habitação em hotéis de pequeno porte. Contudo, seguindo de perto a sapiência dos provérbios, separariam quase para sempre a carne do ganhar o pão. Hoje se amavam e respeitavam quase como irmãos inseparáveis. Ela era consciente de que tudo se devia àquele homem obstinado, genial, que agora cabisbaixo, sentado ali à sua frente, não sabia o que fazer. Esse é um trecho do livro Os Olhos do Dono, de Múcio Novaes e Paulo Caldas. Trata-se de uma narrativa poética muito envolvente e nessa passagem, em especial, aborda a relação entre o Severino Jerônimo, o Bio Jerônimo, e a sua funcionária Dorinha. Permeia por cenários emblemáticos de cidades como Monte Carlo, Paris, Nova York e também belíssimas cidades nordestinas.